Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Acompanhe a leitura, por favor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos, ou seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, ou isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Obrigado, Senhor. Damos graças a Ti pela leitura da Tua palavra e pela oportunidade que temos agora, Senhor, ó Deus, de receber a mensagem para o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, possa nos ajudar. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer, que Ele possa nos instruir, nos exortar, se preciso for. Que Ele possa, Senhor, nos fazer ouvir a Tua voz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Todos os dias nós somos bombardeados com notícias, todo tipo delas. Recebemos pelos meios de comunicação, para quem ainda vê a televisão tradicional, né, a mídia tradicional, algumas pessoas, outras pela internet. E a verdade é que, quando não tem os informadores dos grupos, né, tem sempre alguém informando, multiplicando as notícias, replicando notícias. Então, mesmo que você desligue a TV, não queira internet, as pessoas mandam no grupo lá: ouviu isso? Ouviu? E todos os dias recebemos informações suficientemente capazes de mexer com nossa cognição, de mexer com nossas emoções. Guerra, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, entrando agora num novo estágio. Acidentes, como o acidente do submarino que explodiu, matando várias pessoas. Gasto desenfreado do governo, inflação, juros altos, aumento de preços, que vão sendo percebidos cada vez que se vai ao mercado, tráfico invadindo ali, milícia invadindo e cobrando taxas aqui, decisões políticas que sinalizam cerceamento da liberdade, como eu vi esta semana numa cidade mineira, um pastor, num processo, foi proibido de falar sobre pecado porque o juiz não entende assim o cristianismo.
derrota do time do coração, são tantas notícias ruins, ou vitória, né, para alguns. Embora uma vez ou outra a gente tenha uma boa notícia, é grande a possibilidade dessas coisas trazerem preocupação, trazerem ansiedade, gerarem ansiedade no coração das pessoas. E vai depender da qualidade da nossa fé, do objeto de nossa fé e de onde vem a nossa esperança. O Evangelho no qual cremos, meus irmãos, nos remete para onde? O Evangelho nos aponta para o mundo, para esse mundo, ou nos direciona em outra direção, para outro mundo? O Evangelho nos aponta para essa vida ou para outra dimensão de vida? Se por acaso a mensagem do Evangelho que estivermos ouvindo for apenas a mensagem tipo, vai dar tudo certo, esse mundo será melhor e todos seremos felizes, então nós estamos sendo enganados. O mundo jaz no maligno, e quanto mais a iniquidade se multiplica e o amor se esfria, mais violência nós teremos, mais desigualdade nós experimentaremos e menos justiça nós perceberemos neste mundo. Se a nossa esperança de vida se limitar apenas às coisas daqui de baixo, então nós ficaremos desapontados. Não é desapontado a palavra que a NAA traz? Deixa eu encontrar aqui onde que ela está. A esperança não... Algumas traduções antigamente era não desaponta, agora a esperança não nos deixa decepcionados. Versículo 6. Esperança desse mundo? É 5? 5. Perdão, 5. A esperança não nos deixa decepcionados, desapontados, enganados. A esperança desse mundo, se colocarmos o nosso coração nesse mundo, sim, nós ficaremos desapontados, nós nos sentiremos decepcionados, sim. Então não é de esperança para essa vida, não é de esperança neste mundo que o salmista, que o apóstolo Paulo está falando. Porque a verdade que a Escritura nos ensina é que o mundo jaz no maligno e que chegaria o tempo em que, por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas iria se esfriar. Em razão disso, não dá para esperar uma coisa diferente. Não dá para esperar um mundo melhor, onde a iniquidade se multiplica e o amor diminui. Não dá para esperar que não haja violência, que não haja injustiça, que não haja dor e sofrimento. Essas coisas fazem parte da queda, fazem parte deste mundo abalado pelo pecado. Sim. Se a nossa esperança de vida se limitar às coisas daqui de baixo, ficaremos desapontados, decepcionados, frustrados, como muitas das pessoas que nós conhecemos. E de acordo com o apóstolo Paulo, nós seremos os mais infelizes ou os mais miseráveis dos homens. Então, que esperança? Que esperança nós podemos ter? Nesse texto das Escrituras, nós lemos
nas Escrituras, Paulo nos falando de uma esperança que não desaponta, de uma esperança que não decepciona, de uma esperança que não confunde, não deixa dúvida. Porque não é enganosa, porque não é falsa. Que esperança é esta? De onde ela provém? Antes de falar da esperança, é importante entender por que Paulo falou da justificação, porque ele começa falando da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Assim começa o primeiro versículo aí do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina da justificação, meus irmãos, era para o apóstolo Paulo o cerne, o âmago do Evangelho. Justificação pela fé, não pelas obras. E isso resume os capítulos iniciais de Romanos, capítulo 1 até o capítulo 4. Justificação pela fé. Não fé em qualquer coisa, não fé em qualquer um, fé em Jesus Cristo, não obras, não pelas obras, pela fé em Jesus Cristo. A justificação, meus irmãos, é o ato de Deus pelo qual Ele perdoa pecadores e os recebe como justos por causa de Cristo. O apóstolo Paulo trata desse tema, desse assunto na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, também no versículo 21, onde diz: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus tornou Jesus Cristo pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Justificação, portanto, não significa apenas escapar da punição divina. Nós agora estamos em um novo relacionamento, em um relacionamento positivo, em um relacionamento de bênçãos com Deus. Em que Deus fez promessas, em que Deus cumpre essas promessas. Há promessas que já se cumpriram, há outras que estão se cumprindo e ainda há outras mais por se cumprir num tempo mais distante. Deus nunca voltará atrás daquilo que Ele decidiu, por mais que Satanás possa apelar contra o veredito de Deus. Deus não voltará atrás daquilo que Ele fez e aquilo que Ele prometeu, como diz Romanos capítulo 8 e versículos 33 e 34, um pouco mais à frente, se você quiser acompanhar, diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos ou contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus nos justificou e ponto. Ele nos justificou por causa do seu Filho Jesus Cristo. O diabo pode espernear, o diabo pode acusar, ele pode tentar fazer o que quiser, mas está feito. Deus não voltará atrás, porque Ele nos justificou. Quem condenará os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus nos justifica. Deus nos justifica mediante a obra que o seu Filho realizou na cruz. E depois de glorificado, tendo voltado para o Pai, estando exaltado à direita de Deus, Ele é também nosso intercessor. Ele é o nosso advogado diante do Pai, o outro Consolador, o outro Paráclito, à direita de Deus, intercedendo por nós. Graças a Deus por isso. Jesus disse para o ladrão à sua direita que ele poderia estar certo, porque creu que naquele mesmo dia ele estaria com Cristo no paraíso. E porque Cristo, porque Deus nos justificou
mediante a morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo, Ele pode dizer para mim e para você que nós, hoje mesmo, estaremos com Ele no paraíso. Essa promessa de Jesus é verdadeira também para nós. Estamos seguros, quer Ele venha, quer a gente vá. Você tem essa segurança? Amém. Amém. Estarei com Ele. Falando desse versículo do capítulo 5 de Romanos, Lutero disse, observe como o apóstolo, ele situa essa paz espiritual somente após a justiça a haver precedido. Pois primeiro ele diz, tendo sido justificados, ou justificado, pois, mediante a fé, então temos paz. Nós só temos paz e segurança nesse nosso relacionamento com Deus por causa daquilo que Cristo fez. Por causa daquilo que Cristo realizou. O meio necessário para a justificação é a fé pessoal em Jesus Cristo como Salvador crucificado e como Senhor ressurreto. Deus estabeleceu, Deus determinou que seria assim. Porque não há mérito humano nisso, não há mérito em nós, não é pelas nossas obras, mas a nossa justificação, o mérito da nossa justificação está totalmente em Jesus Cristo, na sua pessoa e na sua obra, meus irmãos. Ao nos entregarmos a Jesus em fé, Ele nos concede o seu dom de justiça, de modo que no próprio ato de nos rendermos a Ele, recebemos o perdão e a reconciliação divinos que só existe nele. Que só existe nele. Precisamos crer em Jesus, precisamos nos render a Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual nós estamos seguros, na qual nós estamos firmes e nos alegramos, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos paz com Deus, irmãos, e temos alegria em Deus. A paz de Jesus é a verdadeira reconciliação com Deus. É o supremo remédio de todos os temores. Saber que Deus está no controle de todos os eventos da nossa vida, que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja do conhecimento dEle e que tenha a permissão de Deus. Não temos dificuldade para acreditar que o Deus que criou todo o universo, o Deus que criou a natureza, inclusive criou os passarinhos, e a palavra diz que Deus cuida dos passarinhos, Ele veste os lírios do campo, Ele alimenta os passarinhos. A gente tem facilidade para entender isso, que Deus cuida da sua criação, que Deus cuida da natureza, que Deus cuida das plantas e dos pássaros. Mas às vezes a gente balança, a gente titubeia, às vezes a gente fica em dúvida quando é a respeito do cuidado de Deus. Meus irmãos, a vinda de Jesus ao mundo não tem a ver com Deus cuidando de planta e passarinhos, tem a ver com Deus salvando o seu povo, com Deus salvando a glória da sua criação. É sobre como Ele providenciou para cuidar daqueles que viessem a crer. Ele enviou o seu Filho. Então Ele está cuidando de nós, e a paz de Jesus nos reconcilia com Deus nesse sentido. É verdadeira reconciliação com Deus. E isso deveria ser remédio
remédio para os nossos ossos, remédio para o nosso coração, remédio para a nossa alma, remédio para todos os nossos temores. E essa paz com Deus é o legado de Jesus Cristo deixado para os seus herdeiros. Ele é o príncipe da paz. E antes de voltar para o Pai, ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo dá. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham paz. O fato de que recebemos agora a reconciliação, mencionado por Paulo no versículo 11, meus irmãos, subentende que já desfrutamos de paz com Deus, estamos reconciliados com Deus, estamos no novo relacionamento com Deus, e por isso temos paz com Deus, e essa paz ela não é ocasional, essa paz não é apenas paz momentânea, é uma paz permanente. Uma vez justificados, temos paz com Deus, Deus não volta atrás. No tocante àquilo que Ele realizou na sua obra, Ele consumou. Quando Jesus estava na cruz entregando a sua vida, Ele estava entregando uma obra completa, Ele estava consumando a sua obra, e Ele afirmou isso antes de expirar: está consumado. O derramamento do seu sangue na cruz, sua morte e ressurreição, seria a obra suficiente para pagar o preço pelos pecados de todos os pecadores. Ele pagou o preço pelo pecado de todos. Lamentavelmente, todos não irão se beneficiar disso, porque nem todos irão crer. Não há sofrimento que seja capaz de roubar a paz de Deus. O sofrimento não pode roubar a paz que Cristo traz. Não roubou a paz de Ana, não roubou a paz de Davi, não pode roubar a sua paz, não pode roubar a minha paz. Deus está no controle, Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tudo controla, e Ele tem solução para tudo. O sofrimento é transformado, meus irmãos, pelo nosso relacionamento com Deus. No Novo Testamento, a esperança é a certeza de que nós receberemos algo que ainda não está sendo plenamente experimentado. Essa esperança não deixa dúvida, essa esperança não confunde, porque não é falsa, não é enganosa. A lista que nós encontramos aqui, escrita por Paulo, estão nos versículos 3 a 5. Essa lista não diz respeito àquilo que a gente vai alcançar, aquilo que a gente pode atingir pelo nosso esforço ou pela nossa própria vontade. Essas virtudes, elas são a consequência da obra do Espírito Santo na vida de um homem. São a consequência da obra do Espírito Santo na vida de uma mulher. São a consequência da obra do Espírito Santo na vida de uma igreja, na vida dos cristãos. Paulo prossegue: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa desapontados,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está derramando o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo. Deus está nos revestindo, Ele está nos capacitando, meus irmãos, em todo esse processo. Não é que a gente vai sair dando gargalhada aí, agradecendo por tribulação, mas por saber que ainda que no meio da tribulação, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Deus está segurando a nossa mão, Deus está nos animando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos encorajando. A Bíblia afirma aqui, meus irmãos, que nós podemos ter segurança, sim, firmeza. Nós podemos estar seguros, confiados em Deus, que a nossa esperança não será frustrada e que isso nos é garantido pelo amor de Deus que o Espírito Santo derrama nos nossos corações. Qual é, meus irmãos? Qual a nossa esperança, a nossa maior esperança? Qual é a sua maior esperança? Como cristãos, nós devemos aguardar com esperança a alegria de estar com Cristo na glória para sempre. Porque Cristo é a nossa esperança. O nosso Deus é chamado o Deus da esperança. Nesta mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, Ele é o Deus da esperança. E é o Deus que nos chamou para uma viva esperança. E eu me preparo aqui para concluir. Ninguém procura sofrimento. É verdade isso? Alguém procura? Vai, pô, a vida está tão boa, está tão feliz, vou arranjar um negócio aqui para me dar dor de cabeça. Vou arranjar um problema para mim. Nós naturalmente procuramos evitar dor e sofrimento. No entanto, há momentos em que o sofrimento é inevitável. Não procuramos, mas ele vem. Às vezes através de uma enfermidade, às vezes através de uma preocupação com filhos, com netos, às vezes através de uma perda de emprego, um problema com a esposa, com o marido. Há momentos em que o sofrimento é inevitável. O Evangelho nos ensina, meus irmãos, e nos ajuda a não focar no nosso sofrimento. Nós colocamos o nosso foco no sofrimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele sofreu mais do que nós. E focados no sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós sabemos que o sofrimento neste mundo, nenhum sofrimento neste mundo, será a realidade final. Deus usa as aflições para o nosso bem. A tribulação produz perseverança, Paulo disse. A tribulação nos ensina a perseverar. A perseverança produz experiência. Experiência na fé, experiência na oração, experiência no jejum, em vigílias, em açoites, disse Paulo tantas vezes. Experiência. Deus usa as aflições para o nosso bem e para abençoar outros. Ele manterá suas promessas, meus irmãos, e nos ajudará a superarmos nosso sofrimento pela fé, a suportarmos o nosso sofrimento pela fé. Ainda que ele não passe
cedo como nós gostaríamos. Essa é, pois, a esperança, meus irmãos, que não confunde, a esperança que não decepciona, que não desaponta, a esperança que não frustra. Por meio de Jesus Cristo, nós obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual nós estamos firmes, ou pelo menos deveríamos estar firmes, seguros, até podermos nos gloriar em Deus. Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo, entronizado à destra de Deus. O Jesus que está vivo vai nos guardar e vai nos levar por meio dessa vida, ainda que através do sofrimento, Ele vai nos levar para a glória que nós esperamos. Então, para você que crê em Jesus, fortaleça-se na graça, renove-se na fé, cada dia. Confie naquele que te chamou para uma viva esperança. Permaneça firme diante do Senhor. E se você está conosco esta manhã e você não se considera um cristão, se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, eu encorajo você nesta manhã, renda-se a Ele. A Bíblia diz que tudo nesse mundo vai passar, apenas a palavra de Deus não passará. O céu vai passar, a terra vai passar, tudo vai passar. Apenas o Evangelho vai permanecer, a palavra vai permanecer. Renda-se a Cristo. Se você não tem esperança ou certeza de salvação, Cristo é a esperança e certeza de salvação para a sua vida. Entregue-se a Ele. Se a sua esperança se limita a essa vida, eu te convido, venha hoje receber Cristo, receber nova vida e ter o seu coração renovado na esperança da vida eterna. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado pelo Evangelho, pela Tua salvação. Há coisas boas que desfrutamos nesta vida. A beleza da criação, a beleza que vemos nas montanhas, nos pássaros, nas várias espécies, a multiplicidade das cores, dos cantos, na imponência de alguns deles, como a águia, o falcão, o gavião, na complexidade, beleza e ao mesmo tempo fragilidade do beija-flor. Um canto humano, bem afinado, o louvor, a beleza da voz de algumas pessoas que receberam-na como um dom, o jogo de luzes de um show,
arte, a técnica, o profissionalismo dos artistas. Essas coisas são belas, mas elas não transformam a nossa vida. Elas não podem mudar o nosso coração. Elas não podem nos salvar. Podemos sair de um show extasiados, com o nosso coração batendo forte, acelerado, por tudo que vimos ali. E ao chegarmos do lado de fora do estádio ou da casa de show, vemos um assalto, um atropelamento, uma pessoa sendo morta. E toda aquela expectativa, toda aquela sensação vivenciada ali no show se dispersa, se vai, porque essas coisas não são eternas. A tua palavra é eterna, a tua palavra permanecerá para sempre. O Evangelho muda-nos de dentro para fora. Tira um coração de pedra, um coração duro e o transforma. Liberta-nos da opressão do pecado e nos transforma e nos dá um coração temente, um coração puro e livre do pecado. Olha para nós, Senhor, nesta manhã. E vem sobre nós com tua graça. Vem sobre nós com a tua bondade. Vem, Senhor, fortalecer aquele que já conheceu a justificação. E vem impactar, Senhor, e quebrantar o coração daquele que ainda não experimentou esse poder na sua vida. Senhor, daquele que ainda não foi reconciliado contigo. Vem, Senhor, nesta manhã. Eu te peço, em nome de Jesus, e que a mesma paz repouse sobre todos, tanto sobre os que já foram justificados, ó Pai, ó Deus, e sobre aqueles que serão justificados a partir da sua escolha, a partir da sua decisão por Cristo, nesta manhã, em nome de Jesus, para que eles também possam ter paz com Deus, para que eles também possam estar firmes, Senhor, ó Pai, nesta graça, desfrutando desta alegria e podendo se gloriar em Deus. Em Jesus Cristo nós oramos.